Bom, galera, então, olha só. Já que a gente já estudou esses 4 núcleos, 4 setores, eu organizei todos numa forma de um quadro para ficar mais fácil de você lembrar. Coloca o quadro na tela aí. Ó, setor, núcleo estratégico. Lembrando, o núcleo estratégico é feito apenas pelo governo, os poderes do Ministério Público. Eles definem as leis e as políticas públicas. O princípio administrativo, efetividade. Forma de apresentação burocrática e gerencial. Eu falei para você agora há pouco que a administração pública ainda não é totalmente gerencial. E a forma de propriedade é uma propriedade estatal, é uma propriedade do Estado. Atividades exclusivas, só o governo pode realizar. Por exemplo, segurança pública, poder de fomentar, poder de fiscalizar, poder de regulamentar. Só o governo. Não pode passar para terceiros. Só as entidades governamentais. Princípio administrativo, eficiência. Forma de apresentação, pós-reforma do Estado, já se considera um serviço gerencial. E a propriedade também é estatal. A propriedade é do Estado. Serviços não exclusivos. Como a gente explicou agora há pouco, aquele que vai ser prestado simultaneamente pelo governo e pelos particulares. Né? Saúde, educação, serviço de biblioteca, museu. Ou seja, princípio administrativo, eficiência. Já é considerado um serviço gerencial, é justamente aquele serviço que está na mão da OS, da organização social, tem contrato de gestão, tem que ter o cumprimento de metas, e a propriedade é pública não estatal. Propriedade pública não estatal significa dizer que o patrimônio é público, só que o patrimônio não está nas mãos, né, o patrimônio não é gerido pelo Estado, e é gerido por uma OS, que não está debaixo daquele trâmite burocrático e tem a tendência de fazer um trabalho, um serviço com mais excelência. Nós temos a produção de bens e serviços, que em regra é uma atividade privada. A gente viu agora há pouco, se a produção de bens e serviços ainda está na mão do Estado, ou porque é uma atividade de interesse do Estado, ou não tem iniciativa privada capaz ou interessada em executar. O princípio também é eficiência. Forma de apresentação já é considerado gerencial e a propriedade em regra é privada. Quando eu coloco para você propriedade privada, eu estou falando da regra, porque em regra esse serviço está nas mãos da iniciativa privada. Em regra, esse serviço está nas mãos da iniciativa privada. Então a propriedade é uma propriedade privada. Se for na mão do governo, que é estatal, mas não é o caso, porque o que vale nesse quadrozinho é a regra. Beleza? Próximo. Novos conceitos a partir da reforma do Estado. A reforma do Estado envolve múltiplos aspectos. O ajuste fiscal, ou seja, o ajuste nas contas do governo, devolve ao Estado a capacidade de definir e implementar políticas públicas. Fecha aqui. Ajuste fiscal é ajuste nas contas públicas. Fisco tem a ver com arrecadação. Lá em LRF, existe metas fiscais. O que são metas fiscais? São metas de arrecadação. Então, ajuste fiscal é ajuste nas contas públicas. Ajuste fiscal é ajuste nas contas do governo. Isso é ajuste fiscal. Tudo bem? Então, se nós temos um ajuste fiscal, se nós temos um ajuste nas contas públicas, se nós temos um ajuste nas contas do governo, significa dizer que o governo passa a ter mais dinheiro sobrando. Se o governo privatiza aquelas empresas que não dão lucro, ou aquelas empresas que não estão sendo bem geridas pelo Estado, porque como o Estado cresceu demais na burocracia, faltou gestão, faltou gente técnica competente para gerir a máquina do Estado. Significa dizer que quando você privatiza, você passa o serviço para a iniciativa privada, mas um detalhe, só privatiza com um rigoroso sistema de regulação. Detalhe, na privatização é que a gente vai ter um rigoroso sistema de regulação. É na privatização que a gente vai ter as agências reguladoras, para que aquele que é o beneficiário, aquele que compra o serviço, que é a relação mais frágil na relação de consumo, ele não seja prejudicado. Então, fechando aqui rapidinho no quadro. Na privatização é que nós vamos ter
um rigoroso sistema de regulação. Rigoroso sistema de regulação. É na privatização, então, que nós vamos ter as agências reguladoras. Então, as agências reguladoras surgem a partir da reforma do Estado brasileiro. Cameraman, presta atenção aqui. Aí nós temos a Anatel, nós temos a Anvisa, nós temos a ANA, Agência Nacional de Águas, nós vamos ter a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, a gente vai ter a ANTAC, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, tudo bem? A gente vai ter a Anatel, né, que eu já coloquei aqui, a gente vai ter a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil e etc. Ou seja, todos esses conceitos a partir das privatizações. Você vai privatizar? Vou. Vai passar a produção de bens e serviços para a iniciativa privada? Vou. Significa dizer que nesse contexto surgem as agências reguladoras. E só para não perder o raciocínio, nesse contexto da reforma do Estado, surge um novo conceito de Estado. Que conceito de Estado é esse, professor? É o conceito de Estado regulador. Conceito de Estado regulador. O que é o Estado regulador, professor? O Estado regulador é aquele que regula as atividades, a produção de bens e serviços que estão na mão da iniciativa privada, ele regula a atividade e ele vai coibir os abusos, para que aquele que compre o serviço não se prejudique na relação de consumo, para que aquele que compre o serviço seja o maior beneficiado na relação de consumo. Então surge no governo FHC e na reforma do Estado, o Estado regulador. Estado regulador. Beleza? Show? Sem dificuldade? Entendeu? Volta para o slide. Olha só. Através da liberalização comercial, o Estado abandona a estratégia protecionista da substituição de importações. Você passa a ter mais liberdade nas importações. Importação e exportação. Aí chega no ponto que eu queria. O programa de privatizações, que eu acabei de falar dele agora, reflete a conscientização da gravidade da crise fiscal e da correlata limitação da capacidade do Estado de promover poupança forçada através das empresas estatais. Tem uma crise fiscal, tem que ajustar as contas do governo, você vai privatizar. Você vai privatizar aquela empresa que não dá lucro ou aquele serviço que na mão da iniciativa privada pode ser feito com muito mais excelência, com muito mais qualidade. Então, privatização também é um conceito novo a partir da reforma do Estado brasileiro. Professor, o que é que eu vou privatizar? Produção de bens e serviços. Aquela produção de bens e serviços que estava na mão do Estado, mas não tem que estar na mão do Estado. Em regra, tem que passar para a mão da iniciativa privada. E quando eu faço privatização, preciso passar por um rigoroso sistema de regulação. Então, a partir da reforma do Estado, foram criadas as agências, chamadas de agências reguladoras. Através do programa, transfere-se para o setor privado a tarefa de produção, que em princípio realiza de forma eficiente. E, finalmente, através da publicização, que eu já tinha falado, transfere-se para o setor público não estatal, ou seja, o patrimônio é público, mas é gerido pela iniciativa privada, a produção de serviços competitivos ou não exclusivos do Estado, estabelecendo um sistema de parceria, no caso da OS, Organização Social. O patrimônio é público, é dirigido pela OS, é custeada com recursos do governo, a OS é sem fins lucrativos e uma parceria entre a OS, o Estado e a sociedade para o financiamento e para o controle. Fecha aqui. Todos esses conceitos são conceitos a partir da reforma do Estado brasileiro. Lembrando mais uma vez, não confunda publicização com privatização. Publicização, transferência
para o setor público não estatal dos serviços não exclusivos do Estado. Privatização é a venda do patrimônio das ações ordinárias para a iniciativa privada. Isso reflete, no caso da privatização, a necessidade de fazer um ajuste fiscal. A grave crise porque passava o Estado. Então, na burocracia, o Estado incha, porque o Estado quer produzir serviço e prestar serviço à população. Só que o Estado incha demais, o Estado passa a se endividar, o Estado passa a ter serviço ineficiente, passa a ter serviço burocrático. Na reforma do Estado, você privatiza, você diminui o tamanho do Estado, você passa as empresas para a mão da iniciativa privada, que vão fazer o serviço melhor, com eficiência, que é a tônica, e o Estado vai regular a atividade, para que o usuário do serviço, aquele que compra o serviço, não seja prejudicado na relação de consumo. Então você, por exemplo, que vai trabalhar numa agência reguladora, saiba que as agências reguladoras passam a existir a partir do governo FHC, a partir da reforma do Estado brasileiro. E isso representa um novo conceito a partir da reforma do Estado, a partir dos novos conceitos, a partir, né, da nova visão da nova administração pública. Lembrando que na área social, o governo Lula, que viria depois, do governo FHC, ele vai avançar bastante. E muitos programas sociais do governo Lula são programas importantes, sobretudo para as populações mais carentes. Ah, mas alguém fala, mas existe uma relação de dependência, que dá cesta disso, daquilo. Não vou entrar nesse mérito político, eu estou falando de forma técnica. Só vai sobrar dinheiro para a área social e para pagar a dívida pública externa, coisa que a dívida pública externa junto ao Fundo Monetário Internacional foi paga no governo Lula, porque você fez um ajuste fiscal nas contas públicas no governo FHC. Tudo bem? E privatização fez parte desse ajuste fiscal, porque ele refletiu a crise fiscal porque passava o Estado na época. Beleza? Próximo. Acompanhe comigo na tela. Governança versus governabilidade. Assunto que a gente já estudou anteriormente. Governança é capacidade de governo do Estado. Considerando essa tendência, pretende-se reforçar a governança através da transição programada de um tipo de administração burocrática, rígida e ineficiente, voltada para si própria e para o controle interno, para uma administração pública gerencial, flexível, eficiente, voltada para o atendimento do cidadão. Por outro lado, governabilidade e legitimidade é poder para governar. O governo brasileiro não carece de governabilidade, não carece de poder para governar, dada sua legitimidade burocrática e o apoio com que conta na sociedade civil. Fecha aqui. A reforma do Estado brasileiro do governo FHC teve como ênfase melhorar a sua governança, diminuir o tamanho do Estado, diminuir o tamanho das contas públicas, fazer um ajuste nas contas do governo, ter mais capacidade gerencial, ter mais capacidade para gerir as contas do governo, as contas públicas. A tônica é, e sempre foi essa. Legitimidade, o governo FHC sempre teve, porque o governo FHC não foi um governo golpista, foi um governo eleito pelo povo, pela maioria da população brasileira. Então, governabilidade, o governo FHC sempre teve. Ele sempre fez a reforma pensando em melhorar a sua governança, a sua capacidade de governar, a sua capacidade de gerir, a sua capacidade de implementar, né, e, de fato, realizar ações e realizar políticas públicas. Voltando no slide, acompanhe comigo na tela. O governo enfrenta um problema de governança na medida em que sua capacidade de implementar as políticas é limitada pela rigidez e ineficiência da máquina administrativa. Fechando aqui em mim. Quando o governo FHC assume, né, ele começa a ter problema de governança, porque a administração pública é extremamente burocrática, extremamente rígida, extremamente voltada para processos, procedimentos e controle, e é uma máquina que está inchada, é uma máquina que está engessada, é uma máquina que não é flexível. Daí a necessidade e a sensibilidade do governo FHC de começar aquela reforma que inicialmente foi promovida pelo Decreto 200, dando ênfase à descentralização, de forma que você melhore a capacidade gerencial, você melhore a governança, né, a capacidade de governo do governo no contexto do governo FHC. Então a reforma foi para isso. O plano diretor da reforma do aparelho do Estado foi, né, feito, implementado com a finalidade de melhorar a governança. Governança. Beleza? Próximo.
Acompanhe comigo na tela. Publicização. Falamos disso agora há pouco. Descentralização para o setor público não estatal da execução dos serviços que não envolvem o exercício do poder do Estado, mas devem ser subsidiados pelo Estado, como é o caso da educação, saúde, cultura e pesquisa científica. Quem é que vai fazer esse trabalho? O Sistema S, o Sistema Social Autônomo, SESC, SESI, SENAI, e principalmente as organizações sociais, a OS. Logo, o Estado reduz seu papel de executor e prestador direto de serviços, mantendo, entretanto, o papel de regulador, provedor destes, principalmente serviços sociais, como educação e saúde, né? Inclusive aplicando a progressiva descentralização vertical para os níveis estadual e municipal das funções executivas. Fechando aqui. Né? Surge o Estado regulador. Não estou falando de agência reguladora. A agência reguladora está mais ligada ao contexto da privatização. Estado regulador é um contexto de Estado, é uma política de Estado. A agência reguladora é uma autarquia em regime especial que vai justamente regular determinados serviços que estão na mão da iniciativa privada. O Estado regulador é que surge no governo FHC, em especial com S e com o Sistema S. Isso tudo na publicização, serviços não exclusivos do Estado. Então o Estado deixa de ser o executor para ser aquele que vai regular, que vai incentivar, que vai custear, que vai acompanhar. Tudo bem? Ou seja, o Estado vai se voltar mais para atividade estratégica, não para atividade de execução, como era na administração burocrática. Beleza? Próximo. A contabilite, importantíssimo esse conceito, termo que remete à obrigação dos membros de um órgão administrativo de prestar contas a instâncias controladoras ou a seus representantes. Ou seja, a contabilite significa responsabilização. Responsabilização. Logo, os maus gestores devem ser responsabilizados por atos praticados com inobservância da legislação do interesse público. Preciso responsabilizar alguém pelo que não fez ou pelo que fez de forma equivocada. Não se trata apenas de prestar contas em termos quantitativos, mas de autoavaliar a obra, verificar a sua eficácia, verificar se realmente essa obra atende a população, verificar se realmente essa obra, de fato, vai ser uma obra que vai melhorar a qualidade de vida das pessoas. Ou seja, não basta apenas analisar se ele prestou contas e se as contas estão batendo para o efeito de fiscalização contábil, não é isso. Você vai dar a conhecer o que se conseguiu e justificar aquilo em que se falhou. A obrigação de prestar contas nesse sentido é tanto maior quanto a função pública, ou seja, quando se trata do desempenho de cargos pagos pelo dinheiro dos contribuintes. Fechando aqui em mim, a contabilite. A contabilite. Já falamos que isso aqui significa responsabilização. Capacidade que tem, né, alguém de responsabilizar, por exemplo, um mau gestor público pelo que não fez ou fez de forma equivocada. E esse acontabilite não se resume à prestação de contas do que gastou em termos quantitativos. Tem a ver com a parte social, tem a ver com os objetivos de governo e assim sucessivamente. Existem 3 tipos de acontabilite. Existe o acontabilite horizontal, existe o acontabilite vertical, existe um acontabilite societal. Acontabilite horizontal, vertical, societal. O horizontal dá a ideia de iguais. O que significa dizer? Um poder responsabilizando o outro. Um poder responsabilizando o outro. Um responsabilizando o outro pelo que fez,
ou pelo que não fez, mas deveria ter feito. Quem é que vai fazer esse accountability horizontal? Serão os poderes e o Ministério Público. Ou seja, um accountability que é feito pelos iguais, aqueles que estão no mesmo nível, os poderes e o Ministério Público. O accountability vertical vai ser executado pelos desiguais. Desiguais. Ou seja, aquele que vai ser feito através do voto. Quem é que vai fazer o accountability? O povo. Através da escolha dos seus representantes. Através da escolha de seus representantes. E os seus representantes são escolhidos através do voto. Tudo bem? Já o accountability societal é feito por toda a sociedade. Vai além do voto. É claro que esse aqui, a gente não tem uma cultura no Brasil. Ou seja, passa por movimentos sociais, passa por passeatas, passa por manifestações, etc. Passeata, manifestação, os movimentos sociais em geral. Então, esse aqui, ele é um pouquinho mais amplo, vai além do voto. É claro que na nossa cultura, a gente faz isso aqui muito pouco, né? A gente não aprendeu a fazer a contabilidade societal. Poucos segmentos da sociedade fazem esse tipo de accountability, mas ele existe. Tudo isso aqui é forma de responsabilização, seja pelos iguais, seja pelos desiguais, seja através dos movimentos sociais. Beleza? Tranquilo? Próximo. Acompanhe comigo na tela. Processos participativos de gestão pública. A maioria dos autores da administração pública mostra que a melhor resposta para melhorar um serviço público é chamar a comunidade a participar da sua gestão. Seja fiscalizando, seja trabalhando voluntariamente na prestação dos serviços, constituindo-se numa resposta adequada tanto para a questão da eficiência como o problema da transparência. Chama a comunidade a participar da gestão. Participação da comunidade, trabalho voluntário e fiscalização. Portanto, a modernização do setor público deve caminhar passo a passo com o aumento do accountability, passo a passo com o aumento da responsabilização. Fecha aqui em mim. Uma forma da população participar da gestão, não é a única forma não, tá? Uma forma é através do orçamento participativo. O orçamento participativo é aquele onde o governo está disposto a discutir com a comunidade, a discutir com os líderes comunitários quais sejam as melhores políticas públicas, quais serão os melhores investimentos para aquela comunidade, para aquela população. Os investimentos que vão melhorar a qualidade de vida das pessoas, as políticas públicas voltadas para o atendimento das demandas e das necessidades da população, de forma que a população fique satisfeita com os serviços prestados pelo governo. Então, veja, o orçamento participativo é essa ferramenta importante, essa ferramenta de auxílio, e é uma das ferramentas de participação na gestão pública. Muitos governos do PT fazem esse orçamento participativo e levam essa discussão a sério. Significa dizer que você está convidando a população, a comunidade a participar da gestão e, além disso, você ajuda a população no que diz respeito a controle social e transparência das ações do governo. Significa dizer que você aumenta o controle social e você também dá mais margem para a população ter o accountability, responsabilização sobre as ações do governo. Beleza? Infelizmente, muitos governos não fazem orçamento participativo. Ou então, alguns governos dizem que ele existe,
mas não divulgam, não publicam, porque não estão dispostos a descentralizar o poder e ter essa participação da comunidade. Beleza? Se todo o poder emana do povo e em seu nome é exercido, por que não discutir as políticas públicas e os programas de governo com a população e com a comunidade, para melhorar a qualidade de vida deles? Beleza? Próximo, acompanhe comigo na tela. Cidadão e governo, parceria. Na nova concepção da administração pública, a população deve ser vista como cliente e como cidadã. Cliente de quê? Dos serviços públicos. Ou seja, ela deseja a melhor qualidade possível dos equipamentos sociais. Eu preciso também ver o usuário do serviço público como se fosse o cliente de uma empresa privada. E cidadão que quer e tem como dever participar das decisões da comunidade, e por isso a descentralização da autoridade é um objetivo fundamental para alcançar esse grau de accountability, ou seja, descentralizar a questão da autoridade para melhorar o controle social. E também o governo se responsabilizar pelas suas ações e pelas suas omissões. Em suma, os conceitos de cliente e cidadão são complementares e fazem parte da revisão do governo e sua relação com a sociedade. Logo, a população deve ser vista como cliente, no que diz respeito à qualidade de serviço, e cidadão, no que diz respeito a participativo, participar da gestão, participar da elaboração das políticas públicas, de forma que você tenha serviços mais transparentes. Próximo, acompanhe comigo na tela, governo eletrônico. Fechando aqui em mim, o governo FHC trouxe todos esses novos conceitos, inclusive o conceito de governo eletrônico. Governo eletrônico nada mais é do que governo na internet. Se eu tenho um governo na internet, significa dizer que eu posso mostrar as minhas ações. E, além disso, eu posso prestar serviços. Nós sabemos que nos anos 90, a internet se tornou popular. Nos anos 90, nós tínhamos uma ênfase à globalização da economia mundial. Nos anos 90, nós temos ênfase também em, vamos dizer assim, ter mais tecnologia. O celular, por exemplo, se torna algo popular nos anos 90. Os computadores pessoais, esses mais baratos familiares, se tornam uma coisa muito mais popular. Se você tem uma globalização da economia mundial e você tem o desenvolvimento tecnológico, por que não fazer tudo isso com que o governo e o seu aparato também tenham serviços de mais qualidade utilizando a internet? Volta lá no governo eletrônico, meu filho. Olha só que interessante, o processo de informatização já é uma realidade, embora com ritmos e avanços ainda bastante diferenciados em toda a administração federal. Atualmente, praticamente todos os órgãos da administração federal são gestores ou usuários de sistemas de informação, ou seja, usam sistemas de informação, usam a internet, usam software para gerenciar suas atividades. Ao mesmo tempo em que tem tido continuidade a aquisição de equipamentos e programas, a reforma administrativa prioriza também a aplicação da informatização ao processo de gestão e reorientação do sistema de informação e bancos de dados já existentes, de forma que atendam também às necessidades gerenciais, ou seja, usando a informática, usando a internet, usando sistemas informatizados. Ou seja, não se trata de informatizar as rotinas estabelecidas, mas redefinir processos e procedimentos, utilizando esses sistemas, tendo em vista a plena exploração das potencialidades abertas pelas tecnologias de informação. Fecha aqui. Qual é a ideia do governo eletrônico? Ter serviço de qualidade. Qual é a ideia do governo eletrônico? Ter serviço que atenda à necessidade do usuário do serviço público. Qual é a ideia do governo eletrônico? Transparência. Qual é a ideia do governo eletrônico? Passar para a população, passar para a comunidade as ações governamentais. Qual é a ideia do governo eletrônico? Também prestar serviço. Por exemplo, eu posso atender um usuário através de um site, através de um chat. Eu posso receber uma reclamação num serviço de ouvidoria. Também através do governo eletrônico da internet, o próprio servidor entra no site e tem acesso ao seu contra-cheque. Também é uma forma de prestar serviços de qualidade para toda a população. Beleza? Show de bola!